O programa está oficialmente aberto hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, ser o dono de um boteco. Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldos Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar porque eu fiquei sabendo. É um boato que está no ar. Que hoje o Naldo irá preparar um torresminho de gato. Sim, um torresminho de gato. Aquele que você morde e faz nhau. Delicioso, gente. Aproveite. E é claro, torresmo pede o quê? Uma geladinha. Ok? Ah, e uma recomendação do Mamá. Uma caipirinha de maracujá com vodka. Ok? Que eu fiquei sabendo também. Que ele trouxe uns maracujás direto da fazenda dele. Ok? Conta pra ninguém. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo deste livro aqui, ó. A história original, Dragonheart. Ah, e antes de começar eu quero fazer uma reparação, porque ontem, no programa de ontem, eu falei de uma história que eu estive numa fila para comprar um ingresso para o show do Roberto Carlos, e a fila estava demorando, e quando eu cheguei, eu falei que precisava do CEP, né? É o CPF, mas eu tenho certeza, eu tenho a garantia que os acólitos entenderam que só houve um erro, uma letra só não altera o entendimento da coisa. Para quem não é da casa, tudo bem. A gente respeita. A pessoa vai ter uma dificuldade de entender que faltou uma letra, só um erro, mas era o CPF que foi pedido. Por quê? Porque tinha os espertinhos que eu falei ontem, o jeitinho brasileiro, que quer sempre levar vantagem em tudo, forçaram isso. A requisição do CPF de cada um, porque é para poder vender um ingresso para cada um. Ok? Dito isto, vamos ao programa de hoje. No livro A História Original, Dragonheart, Aventura Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Todavia, durante a mensagem, Akutagawa fala que viu um espírito de dragão habitando ali.
Ali no caso, só fazer uma referência, se trata do plano atemporal. Pois o dragão é uma divindade guardiã do budismo. No site Buddha Weekly, publicado foi um artigo de autoria de Lee Kane, alcunhado de Dragões no Budismo, o conto do verdadeiro dragão. Lendo-se que havia um monge que amava dragões, e ele estudava o saber dos dragões e decorava seu quarto com pinturas e estátuas de dragões. Um dia, um dragão ouviu falar dele e pensou: como é linda a estima deste homem! Certamente, o deixaria feliz encontrar um verdadeiro dragão. O bondoso dragão voou até o quarto do monge e entrou, encontrando-o dormindo. Então, quando o monge acordou, viu o dragão enrolado ao lado da cama, com suas escamas e dentes brilhando ao luar. Antes que o dragão pudesse se apresentar, o monge gritou de terror, aterrorizado com aquilo que achava que amava e compreendia. E o dragão foi embora, voando para nunca mais voltar. E por aqui se encerra o conto do verdadeiro dragão. Sim, é um conto curto, mas ele você vê que em poucas linhas ele mostra um dado curioso. A dificuldade que as pessoas têm para lidar com a verdade. Tem a famosa frase bíblica que o Bolsonaro sempre falava: conheça a verdade vos libertará. E, claro, só fazendo uma ressalva que na Bíblia, quando fala assim, a verdade está se referindo ao Cristo. Contudo, eu parto do seguinte princípio: a verdade é um conceito universal. A verdade é a mesma no Japão, na Índia, no Brasil e na Iugoslávia. Não tem diferença. A verdade é verdade. A questão é o grau de maturidade que a pessoa tem para lidar com a verdade. Eu já bati boca com muita gente. A pessoa fala: mas é melhor saber a verdade. Em alguns casos, eu acho que não. Por quê? Porque a pessoa não tem maturidade para isso. E foi o caso desse monge aí. Ele adorava o dragão. E a hora que se deparou com teve um chilique. Então, a verdade, muitas vezes, ela não é aquilo que a pessoa quer ouvir ou aquilo que ela imagina. Eu vou contar um caso curioso aqui. Final dos anos 1990, tinha o programa do Ratinho no SBT. Ele foi o sucessor do Alborguete na rede Gazeta, CNT. Depois ele fez sucesso, foi para a Record e acabou no SBT. O programa dele era muito criticado, por questão que as pessoas chamavam baixaria. Eu acho engraçado os caras falarem baixaria, porque a rede funeral sempre mostrou baixaria. Ontem eu falei disso. Sempre mostrou baixaria, e lá, só que, como era na rede funeral, era jornalismo. Nos outros é baixaria. Mas vamos ao caso. Estava eu assistindo o programa e apareceu lá uma senhora com a família dela e ela dizia ser a verdadeira mãe da Angélica. Sim, sabe a loira lá que apresentava o programa lá? Então, e ela apresentou um caso curioso, porque ela teve uma filha e o nenê sumiu. Trocado não foi, porque senão teria outro no lugar. O nenê sumiu. Foi roubado, não foi? Só se sabe que o nenê sumiu da maternidade. E os dados que ela tinha, geográfico e documental, a certidão de nascimento, tudo, batia com as informações que se tinha da Angélica. As informações, elas casavam, elas cruzavam. E um detalhe curioso, ela tinha outras filhas. E ao mostrar essas outras filhas, fizeram uma matéria na casa dela, as moças tinham a fisionomia da Angélica, assim, o focinho era idêntico. Eu olhei aqui e falei: meu, não é possível. Era idêntico. O focinho era idêntico ao da Angélica. Negócio impressionante. E aí, o Ratinho fez a exploração. Claro, é uma matéria jornalística, você tem que explorar, você tem que fazer a matéria render. Quem lida com jornalismo sabe, você tem que fazer a matéria render. Senão, não adianta. E o caso foi se desenvolvendo, até que a família da Angélica e ela mandaram o advogado ao programa para resolver a questão. O advogado
foi lá e falou, não, sem dúvida, a Angélica é uma pessoa pública, todo mundo adora ela, gostaria de ter um parentesco com ela, e ele mostrou lá, certidão de nascimento, documentação, tudo, não precisou ter processo, nada, foi lá esclarecer o fato, ó, realmente a Angélica não é sua filha, embora os dados sejam muito parecidos, ela não é a sua filha. O programa, esse dia do programa foi preparado para esse momento. E o que a equipe de jornalismo do programa do Ratinho fez? Jornalismo. Eles pegaram os dados que a mulher apresentou e foram atrás e encontraram uma outra mulher, uma moça fisicamente até parecida com a Angélica, dado curioso, em que os dados batiam. Os dados eram idênticos também. Eles encontraram a moça. No caso da Angélica, eles queria que fosse feito um exame de DNA que comprovaria ou não, mas não foi necessário por causa da documentação que o advogado apresentou. Agora, essa moça aí casava todos os dados. A equipe de jornalismo de parabéns. Isso é embora houvesse críticas à torto e direito, a equipe de jornalismo do programa do Radinho fazia jornalismo. Por mais que se criticasse, uma coisa que ninguém poderia negar é que jornalismo era feito. E eles encontraram essa moça e levaram lá. E aí, Ratinho perguntou para essa senhora, ó, moça tá aí, quer fazer o exame de DNA? A velha fechou a cara, aquela cara de batata, sabe? A velha fechou a cara na hora. Nem respondeu. Aí o Ratinho encerrou a reportagem e falou, tá vendo? Ser mãe da Angélica até eu quero. Agora tá outra aí que pode ser filha dela, não quero saber. Ou seja, ela não queria a verdade. Ou seja, a verdade, ela queria o quê? Acertar o bolso dela. Ela não queria a filha dela. Interessante isso que o pessoal fala do amor de mãe, não sei o que. Que amor de mãe o quê, meu? A mulher queria acertar o bolso, ou seja, ela tinha a oportunidade de ter a verdade ali. A filha dela que sumiu. Mas não, ela não queria a verdade. Ela queria algo que compensasse a verdade. Valor monetário. E é isso que eu falo. As pessoas precisam ter maturidade para lidar com a verdade. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples e não é para qualquer um. Exige muita fibra moral. Isso nos Estados Unidos tem o termo que eles não chamam assim, fibra moral. A verdade exige fibra moral. Fibra moral é uma coisa que ou a pessoa nasce com aquilo, está dentro da pessoa, ou ela vai ter que desenvolver. E a única forma dela desenvolver fibra moral é no tapa. É duro isso que eu estou falando. Mas a pessoa tem que apanhar muito até desenvolver a fibra moral. Moral o que é? São os bons costumes. Bom costume é o equilíbrio e não o desequilíbrio. Fibra moral o que é a capacidade da pessoa se manter no caminho do meio em qualquer circunstância. Venha o vento da direita, da esquerda, por cima, por baixo, venha de onde vier o golpe. Ela tem que se manter reta. Isso daí não é fácil. Até para quem nasce com a fibra moral, às vezes a pessoa balança. Por isso é muito importante a fé. A fé é importante, a fé dá bases para isso. Família, ou seja, família, fé são coisas muito importantes. A questão educacional também, uma boa educação, ou seja, uma base filosófica que permita a pessoa analisar a verdade por vários ângulos, analisar aquilo que está sendo apresentado, aquilo é verdade. Você pode estar olhando por vários ângulos, mas aquilo é verdade. Você não vê na totalidade, mas tem vários ângulos. E hoje, sabadão, quem puder vá ao Naldo, eu irei ao Empório Laura Aguiar beber um chopp gostoso lá com meu amigo BA, encontrar com meu amigo BA, com a Cidinha, com o Betinho, é tudo indo.
É tudo indo. Gente boa pra caramba. Nós vamos tomar um chopp gostoso lá, bater um papo. A Vera também deve passar lá pra contar umas histórias dela. Vamos nos divertir muito. Mas, nesse papo de lidar com a verdade, eu quero recomendar um filme pra vocês. Filme Recomendação do Mamá. Hoje, sábado, em vez de sair, se não tiver compromisso, pra que sair? Não precisa sair todo sábado, fica em casa, fica com a sua namorada, com o seu namorado, pega uma pizza gostosa, antes passa no bar, compra umas caixas de cerveja boa, não é aquela água suja, cerveja tem que ter malte, isso é bem feito, compra lá cerveja, toma uma cervejinha e assista ao filme Recomendação do Mamá, Nadando em Dinheiro, sim, o filme do Mazzaropi, sim. O filme é dirigido pelo Abílio Pereira de Almeida e Carlos Thierry. É um filme de 1952, muito interessante do Mazzaropi. Olha, recomendando filme nacional, cara, olha. Filme nacional. Pô, Matheus, mas você não gosta de filme nacional? Nesse país só um cara soube fazer filme. Mazzaropi. Mazzaropi, sim. E daí tinha aqueles filmes do Roberto lá do... muito bons, do Roberto Faria, que os dirigiu muito bons, mas o Mazzaropi fazia filmes maravilhosos, muito bem feitos, muito bem executados. Só naquela fase de Taubaté, que foi a fase final da vida dele, os filmes foram perdendo um pouco, ele perdeu a mão na fase final, mas foi muito, os filmes dele são maravilhosos, assistam, Nadando em Dinheiro, sim, que ele faz o Isidoro Colepícola Neto. Olha que nome, Isidoro Colepícola Neto, gente. Aproveita, então, fica em casa. Dica do Mamá. Inclusive eu estou pensando em fazer um quadro, o pessoal está me pedindo, que vai se chamar futuramente Cinemateca do Mamá. Já tem o Boteco do Mamá, nós teremos a Cinemateca do Mamá. Esse programa que eu quero fazer aqui, esse quadro, vamos ver como é que eu vou desenvolver, eu já tenho uma ideia. Não é pra ficar fazendo crítica de filme, que isso é um pé no saco, cara. Não tem coisa mais chata do que crítico de cinema, cara. Um dia eu tava aí, o cara, eu vou te apresentar um cara, você vai gostar dele, ele é crítico de cinema. E daí que ele é crítico de cinema? Não, que ele vai poder explicar umas coisas. Eu não preciso que o cara me explique nada, cara. Eu não sou burro. Eu assisto o filme e tiro as minhas conclusões. Eu assisto o filme e preciso do idiota pra me explicar o que eu acabei de ver. Eu não sou retardado, meu. Se você é, problema seu. Matheus, você é muito bravo, você é muito violento. Fala, não, eu sou bruto. Eu falo assim, eu sou um homem à moda antiga, eu sou um bruto. Eu preciso de um cara pra explicar aquilo que eu acabei de ver, pô. Pelo amor de Deus. Então eu vou fazer um que chama-se Cinemateca do Mamá. Porque essa semana eu assisti um filme, eu assisti 2 filmes. A Prova de Morte, do Quentin Tarantino, aquele Kurt Russell, e depois eu assisti Punhos de Aço, do Clint Eastwood, sim, o grande Clint Eastwood, aquele que tem o Macaco Clyde, sabe? O Macaco Clyde, à direita, pá, dava um murro, derrubava o nego, e com aquela loira linda, a Sondra Locke, olha o nome da mulher, Sondra, não é Sandra, Sondra Locke, aquela mulher é linda. O filme é um show, é o Clint Eastwood, o Macaco Clyde e a Sondra Locke, ela canta, tem uma voz bonita, tudo. E esses 2 filmes, A Prova de Morte eu estava assistindo, estava tomando uma cerveja, não falarei aqui porque ela não está patrocinando o programa, e o outro filme eu estava assistindo cerveja, e as 2 caíram com uma luva com o filme, eu fiquei pensando, pô, o pessoal estava me pedindo para fazer um quadro de cinema, eu quero fazer o seguinte, um programa em que eu vá falar do filme e fazer uma recomendação de cerveja. Cerveja certa para assistir com o filme. Cerveja eu manjo, de cerveja eu manjo, de cinema eu manjo, só para dar uma ideia, só para você tirar um mapa. Numa Prova de Morte tem uma cena em que o personagem do Kurt Russell está num bar comendo nacho. Que cerveja que combina com nacho? Uma Red Ale. Sim, uma Red Ale. No filme do Clint Eastwood, o que eu estava bebendo? Uma IPA. Eu bebi 2. Primeiro eu bebi uma Porter e depois uma IPA. Fazer um balanço ali.
Pô, sensacional. E então eu acho que o filme é certo, porque ele tem atmosfera. Que você vê o cara comendo aquele nacho, dá aquela vontade de pegar. Até eu vou recomendar para assistir o filme. Se tiver uma comida com o filme, eu vou recomendar. Tem um filme da Rap Science, da Feiticeira, que eu já falei aqui, e ela come o Dom. Tem o filme das Feiticeiras. Agora fugiu o nome do filme. Da feiticeira lá, que ela toca o capeta. É uma mistura de feiticeira com exorcismo. É um filme interessante, eu já falei aqui. Eu acho que é o... Deixa eu só pegar rápido aqui o filme. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho pra vocês aqui. O filme é interessante, cara. Deixa eu só pegar o filme só pra colocar que ela come o udon. Toda hora que ela vai fazer uma coisa, antes ela come um udon. O udon é um macarrão com umas carne, uns legumes. É uma mistura de sopa, assim. Ele é muito gostoso. E tem uma cerveja certa pro udon, cara. Deixa eu só pegar aqui, só para fazer a recomendação. Uma ilustração aqui da ideia da Cinemateca do Mamá. E entrarão os filmes da Rap Science. Que é da Rap Science, você está assistindo aí. Vai ter recomendação do Mamá aqui pra coisa. Tem um pessoal que tá vendo aqui, pô, Mamá, muita gente não conhece meu apelido de Mamá. Tem uma história por trás dele. Depois eu conto em outro momento. Em outro momento eu conto a história aqui. Cadê isso? Cadê aqui? Mestra Salt. Mestra Salt, a Divina Protetora. Eu fiz um programa comentando o filme. Cadê aqui? Quero achar o nome certo. É Mestra Salt. Aqui. Cadê aqui? O negócio foge aqui, meu. É muita história aqui. Eu tenho um arquivo aqui de lives, mas é interessante. É Mestra Salt, a Divina Protetora. Cada hora eles lançam com o nome esse filme aqui. É Mestra Salt, a Divina Protetora. Eu vou também comentar esse filme e vou recomendar, junto com o Dom, uma cerveja que acompanha o Dom. Ok, gente? Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, em breve contarei a história do meu apelido Mamá, porque Matheus é o Mamá, mas não é por acaso não. Então vamos à descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar pra molecada, que não é um livro woke. Aí na sequência tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester. Esse é para os adultos, ou os adúlteros, como diria o Chaves. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua doação. Como sempre, quero agradecer, nós estamos, digamos, a poucos dólares da Nikon P1000, hein, gente? Força aí que nós estamos a poucos dólares da Nikon P1000. Aí na sequência tem o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Muita gente no exterior assiste o Cuesta. Vocês podem fazer uma doação para o Cuesta pelo PayPal. Contribuir pelo PayPal, gente. E investir na cultura brasileira e mundial. Que afinal, estamos aqui pela humanidade. Sim, o Cuesta está aqui pela humanidade. Na sequência, a boutique do Cuesta, para você comprar a sua beca de conservador. O link com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, para você que gosta de um rock and roll. E o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, hein, gente? Olhe no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. Ok? E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, atenção todos os carros, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Gico Booking, propriedade estigmatizada.
investigação Obaque no sábado, dia 24 de janeiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 24 de janeiro de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, investigação Obaque. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e, como diria o grande Sir Paul McCartney, até a próxima. Bye!